Olá, Ana, olá vocês, né? Vocês que estão aqui me acompanhando. Vou agradecer a todos vocês que me fizeram muito feliz esses últimos dias com o número de acessos que eu tive aqui no canal nesse último tempo, por conta desse concurso de redação, o Jovem Senador, né? Eu sou o professor Rogério, eu sou professor de Geografia da Escola Orestes Rosolia, aqui da Zona Leste de São Paulo, Itaquera. Nos últimos vídeos eu não andei pedindo, né? Mas acho que eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu vou pedir aqui para vocês, se vocês estão gostando do meu tema aqui, do que eu estou trabalhando com vocês, deixe o seu like. Se você acha que esse conteúdo está ajudando vocês na redação, é, se inscreva no canal e vamos começar aqui um tema que eu acreditava que não tinha nada a ver com a redação, né, que é a emergência climática, pense no futuro, haja no presente, mas nessas últimas semanas nós nos deparamos com uma notícia muito importante do mundo científico, que é a possibilidade de ocorrer desextinções de algumas espécies de animais que foram provocadas por causas naturais ou pela ação humana, né? Então, nós estamos vendo isso em vários canais, várias revistas. Tanto é que na capa aqui desse vídeo, vocês conseguem ver que tem uma duplinha aí muito simpática, que é uma duplinha de lobos, né? Que no caso, eu já vou passar para o próximo slide, que é um tema bem interessante, que é a capa da revista Times, que é uma das revistas mais importantes do planeta, né? Que é a Times. E a Times, ela está trabalhando, né? Ela mostrou para nós que uma empresa, no caso a empresa Colossal, ela noticiou na última semana que havia devolvido à vida uma espécie que havia sido extinta em torno de 10 mil anos atrás. Né? Quem gosta de Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então, há 10 mil anos atrás, por conta das mudanças climáticas que o nosso planeta estava sofrendo, algumas espécies, como o lobo terrível, que eu não vou ousar falar o seu nome científico, mas é uma espécie que ela foi extinta há 10 mil anos atrás por conta das mudanças climáticas, né? Que foram mudanças climáticas que ocorreram de uma forma natural. Pensando que há 10 mil anos atrás, o mundo estava passando pela sua última era glacial, que foi quando o derretimento das calotas polares, né, se aceleraram e fizeram com que espécies da megafauna ela deixasse de existir. Isso levando uma quantidade muito grande de predadores à sua extinção. Ó, guardem essa informação. Que no caso, há 10 mil anos atrás, o que provocou a extinção dessas espécies foi exatamente as mudanças climáticas naturais. Então, o planeta, ele sofreu alterações climáticas de uma forma natural. Não foi provocada por nenhuma espécie de vida, por nenhum animal, mas sim por questões naturais, né? Que se eu for falar de geologia aqui, a gente vai ficar muito tempo discutindo isso. Mas o foco aqui é trabalhar que essa empresa, a Colossal, ela apresentou dois lobinhos, né? Que ganhou um nome bem sugestivo, né? Rômulo e Rêmulo, né? E esses dois lobinhos, eles foram uma espécie de um tapa na cara da ciência, de que nós, seres humanos, nós estamos trazendo espécies que desapareceram. O maior problema é que muitos cientistas, eles vêm debatendo sobre esse assunto, se é positivo ou se é negativo nós brincarmos de Deus, né? Então, no caso do lobo terrível aí, que é uma espécie que foi extinta de maneira natural, 100% natural, os cientistas eles começam a abordar essa questão de que o lobo terrível que foi retrazido, né? Que foi retirado da lista de extinção, né? Que ele foi devolvido ao nosso mundo. Ele não é um lobo terrível, ele é um lobo híbrido. Então ele pega o DNA de um lobo moderno e ele vai fazendo pequenas alterações para trazer algumas características do lobo terrível. Isso não quer dizer que aqueles dois bichinhos, eles são exatamente lobos terríveis. Eles são lobos modernos com algumas características do lobo terrível.
Isso não quer dizer que eles são realmente lobos terríveis, mas o dilema aqui não tem nada a ver com a questão de você trazer ou não trazer essas espécies à vida, mas sim os princípios éticos. Tanto é que no final desse slide aqui eu já deixei uma pergunta. O que você acha dessa ideia de trazer espécies extintas de volta à vida? Então, o que é que você acha? Né? Se você for pensar pelo entusiasmo da ciência, que nós seres humanos nós temos esse entusiasmo, o ser humano ele vai achar hiper legal trazer espécies extintas de volta à vida. O maior problema, o que vai resultar desse processo de desextinção. Então, quais são os princípios éticos? Quais são os princípios que vamos discutir dentro do meio ambiente? Bem, então, a primeira coisa que nós temos que discutir aqui é um princípio dentro da filosofia que tem a ver com a ética. Então, a ética, ela é um ramo da filosofia que ela vai se debater os princípios de orientação de comportamento humano em relação ao que é considerado de certo ou errado. Então, dentro dos princípios éticos, nós devemos levar em consideração se essa ação do ser humano em trazer de volta ao lobo terrível, isso é positivo ou negativo. Aí vocês podem estar se perguntando assim, mas o professor, mas o que isso tem a ver com o tema da redação? Calma, segura a emoção. Então, nós vamos analisar, né, se esses princípios éticos, eles estão dentro da justiça, da virtude e deve estar bem ou não, né? Então, do dever e do bem-estar. A ética pode ser aplicada em três princípios. Então, é aí que o negócio começa a ser trabalhado, os princípios da ética dentro desse processo genético, né? Então, desde quando se surgiu a ovelha Dolly, lá na década de 90, é que se levanta muitos debates sobre o papel do ser humano e se isso que nós estamos fazendo na genética é algo ético ou antiético, se é certo ou se é errado. Então, dentro desse princípio, muitas coisas que nós vamos debater aqui, ou conversar um pouquinho aqui, porque o debate demoraria horas e levaria a muitos conflitos entre pessoas que muitas vezes não conseguem conversar de uma forma democrática. Então, vou trazer aqui alguns elementos éticos que você pode construir os princípios para o seu conceito de ética e de moral. Bem, então, nós temos uma ética normativa. A ética normativa é a mesma coisa que você pensar no desenho animado, onde tem um anjinho de um lado e o diabinho do outro. Então, essa ética, ela vai trabalhar a questão da moralidade, né? Se aquilo é moralmente correto ou incorreto. Que, no caso do utilitarismo, nós vamos pensar as consequências das nossas ações. Então, quando nós pensamos que o princípio da genética é estudar, é buscar soluções para que nós possamos melhorar a vida da humanidade, quando nós pensamos que esses cientistas eles estão se esforçando para trazer espécies extintas de volta, então fica aquele princípio ético. Se isso que eles estão fazendo é legal ou não é legal, se ele é correto ou se ele é incorreto. Então, se ele é um cientista bom ou ele é um cientista mau. Então, dentro desses princípios, a ética normativa, ela tem muito a ver com a questão de um processo de construção de um personagem vilanesco ou de um personagem heróico. Então, quais são os princípios éticos dessa pessoa? Né? Analisando muitos vilões, às vezes os vilões eles não são tão vilões assim. É que os seus métodos eles são controversos, mas os seus objetivos não eram tão controversos. É só pensar no Thanos do Vingadores. Então, o Thanos, ele queria melhorar a questão dos recursos que existem no universo. Só que o método que ele encontrou para que esses recursos fossem usados de uma forma mais consciente foi exterminar metade da vida. E isso não foi legal, né? A gente sabe muito bem, quem gosta de Vingadores sabe do que eu estou falando. Bem, então, isso é a ética normativa. Dentro da ética metaética, que ela investiga a natureza do juízo moral,
e o seu significado em termo ético. Pergunta, por exemplo, se os valores morais são objetivos ou subjetivos. Então, quando eu falo para vocês que nós estamos brincando de Deus, nós estamos brincando de Deus, porque nós estamos buscando elementos de animais que foram extintos há milhares de anos e nós estamos tentando trazer eles de volta. Então, dentro desse princípio da nossa subjetividade e da objetividade, nós estamos fazendo o quê? Né? Então, dentro dessa investigação de juízo moral, então, desse vestígio ético, né? Desse significado ético. Então, esses valores morais que nós estamos colocando sobre essa descoberta que muitos podem dizer, pô, você tá louco, né? Isso é muito legal. Mas quais são os princípios negativos dentro dessa descoberta, dessa possibilidade de trazer animais extintos à vida? Então, dentro do juízo moral, né? Então, dentro da religião, né? Que nós vivemos em uma sociedade hebraica cristã, como esses princípios morais, eles são trabalhados e eles vão provocar debates muito importantes no que é certo, no que é errado, no que os líderes religiosos vão começar a trabalhar, né, sobre a construção de um discurso, né, que vai, de uma certa forma, atacar ou beneficiar alguns eventos, que é o caso da desextinção, né, dessa espécie do lobo terrível, que poderia ser qualquer espécie de animal. Então, dentro desse processo, estão os princípios metaéticos. Qual é o juízo de valor que você tem sobre esse processo? Bem, então a ética aplicada, que examina as questões éticas específicas em contextos práticos, como a ética médica, a ética empresarial, a ética ambiental. Bem, aí nós falamos de ética ambiental, que nós podemos também chamar de bioética, que é um ramo da ética que vai trabalhar as questões ambientais. Então, a bioética, ela trabalha se as nossas pesquisas, se o nosso consumo, se as nossas ações, elas estão dentro do que é aceitável, dentro, né, do ambiente, né, da forma como nós trabalhamos o meio ambiente, a nossa forma de consumir, a nossa forma de produzir, a nossa forma de se relacionar com o meio ambiente. Então, quando nós pensamos em trazer espécies que foram extintas, então, qual é o nosso papel nessa bioética? Nós vamos introduzir uma espécie de animal nova no meio ambiente. Então, como é que isso vai ser, né, trabalhado? Isso vai ser positivo ou negativo? Os cientistas genéticos, eles estão trabalhando de uma forma ética dentro do que eles estudaram, daquilo que eles prometeram quando eles se formaram? Então, eu como professor, eu tenho o compromisso ético de trabalhar, de defender a ciência e de fazer com que ela seja significativa. No caso dos geneticistas, então, eles estão cumprindo o seu papel ético, que eles juraram quando eles terminaram a sua faculdade, né? Então, para o geneticista, isso é o dever dele. Nós estamos julgando uma pessoa a partir de um olhar que nós não temos como julgar essa pessoa. Nós podemos discutir os impactos desses estudos e do resultado desses estudos. Agora, se ele é correto, se o papel do geneticista colocar ele como cientista maluco, nós não podemos falar dessa forma, porque ele é um profissional. E todo profissional ele tem o seu objetivo. Bem, a ética é fundamental para o convívio em sociedade, pois ajuda a estabelecer normas e valores que promovem o respeito mútuo e a justiça. Então, nós temos que pensar no respeito mútuo. Então, dentro do debate, nós vamos colocar tudo que for de eh, de princípios, nós vamos colocar tudo o que é de informação, tudo o que é de conhecimento, de uma forma clara e objetiva, sem trabalhar questões de valores, né, que é muito difícil, mas dentro dos princípios éticos, né? Então, você trazer esses animais de volta, ele vai trazer benefícios à sociedade ou ele vai ter novos problemas? Nós podemos usar vários filmes, várias questões que nós vamos discutir no final do vídeo sobre
essa reintrodução. Mas é importante nós discutirmos isso para, né, o nosso dia a dia. Bem, então aqui é a pergunta geradora desse vídeo. Então, a volta de espécies extintas é a liberação para continuarmos destruindo? Então, falei aqui de lobo terrível e vou trazer para a nossa realidade. Então, quando nós devolvemos espécies extintas à vida, isso não quer dizer que nós tenhamos a liberdade de continuarmos a realizar os nossos hábitos irresponsáveis de destruição do nosso planeta. Então, a restauração dessas espécies, ela é um sinal de alerta porque hoje nós podemos usar essa possível desextinção como uma forma do seguinte: eu posso continuar destruindo tudo, que daqui a alguns anos eu vou lá, eu pego um pouquinho do DNA daquele animal e devolvo ele à vida. Ou eu pego um pedacinho do DNA de uma planta e eu faço novos exemplares dessa planta. Isso quer dizer que nós estamos liberados para destruir, né? Como uma musiquinha lá da Xuxa dos anos 90, libera geral, libera geral, libera geral. Então, será que nós temos esse direito, né, de podermos destruir tudo, porque os cientistas podem estudar esse DNA e devolver essa espécie de animais, de vegetais, de volta, né, à vida? Né? Como já a questão do Jurassic Park, né? Que eu vou usar lá no final. Então, a questão de você reintroduzir espécies extintas ao meio ambiente, ele pode ter vários problemas, que nós vamos discutir um pouquinho agora. Bem, então a proteção da reintrodução né, que é complexo, principalmente nós temos que planejar muito bem. Então, aqueles dois lobinhos, eles podem ser reproduzidos na natureza, no habitat natural, eles serão capazes de se desenvolver como lobos selvagens da forma mais adequadas? Então, a criação, a questão da reintrodução, ele precisa ser monitorado, contínuo a essa reintrodução. Então, esses esforços para corrigir danos ambientais passados e não para justificar novas destruições. Então, quando nós pensamos nessa questão, qual o motivo que esses cientistas eles pretendem trazer esses animais de volta? Então, isso pode soar como um sinal de alerta, por quê? Que nós estamos justificando todos esses esforços para trazer animais extintos, e esses esforços, eles devem ser aplicados na preservação do que nós temos hoje. Lógico, eu estou falando aqui de uma empresa privada. A Colossal, ela é uma empresa privada. Uma empresa privada, dentro do seu capital, dos seus acionistas, eles decidem o que eles vão trabalhar. Mas aí acende um sinal de alerta. Então, como é que isso vai soar para o mundo, né? De uma certa forma, onde nós estamos vivendo uma encruzilhada. Ou nós vamos por um processo de restauração, de preservação, ou nós continuaremos num processo de destruição. Então, qual é o sinal que essa pesquisa ela vai nos dar? Que nós podemos continuar destruindo ou que nós devemos preservar o que existe, né? Porque isso é um debate ético, filosófico, metafísico, né? Vamos dar um exemplo aqui. E se, né? Quem gosta de Marvel também, What If? E se? O que poderia acontecer, né, dentro desse processo? Bem, então eu coloquei aqui uma espécie de peixe, que é o peixe-leão, porque é um exemplo muito claro do que a reintrodução ou a invasão de espécies estranhas em um habitat ela pode causar. Bem, então, além disso, né, nós temos que pensar na conservação natural, que é essencial para o sucesso desse projeto. Sem um ambiente seguro e adequado, as espécies reintroduzidas, elas não conseguirão sobreviver ao longo do tempo. Portanto, a reintrodução de espécies deve ser acompanhada de políticas rigorosas de proteção ambiental e de educação à população sobre a importância dessa preservação.
O porquê que eu coloquei é, esse peixe, o peixe-leão? Primeiro, o peixe-leão, ele é um peixe ornamental. É um peixe que ele é trazido, né, da Ásia e ele é tratado aqui no Brasil como um peixe de instinto, de estimação. Ele é criado em aquário. Só que por conta das navegações, alguns desses peixes estão se espalhando pelo planeta. Então, eles estão se espalhando de uma forma desordenada, de uma forma sem controle. Então, aqui eu trouxe algumas características dele, que é o seguinte: ele tem 18 espinhos peçonhentos, então ele é venenoso. A sua maturidade. Então, esse peixe, em um ano, ele já é capaz de ser reprodutor, então ele consegue se reproduzir. Ele é capaz de viver em águas frias e quentes, então ele se adapta bem a todos os ecossistemas. Ele sobrevive até 300 metros de profundidade. Cada animal ele é capaz de desovar 2.000 ovos por ano. Então, ele é originário do Indo-Pacífico, espalha-se pelo Caribe e pela América do Sul. A reprodução dele, ela é muito veloz e isso diminui porque ele não é um predador. Não tendo um predador, esse peixe ele está crescendo de uma forma desordenada. Ele está ocupando um lugar de outros animais. E isso vai gerar problemas muito sérios. Bem, então nós estamos brincando de Deus, né? Então trazer espécies extintas, ele é um processo de nós brincarmos de Deus. Então nós temos que pensar esse debate, né? Se nós estamos realmente brincando de Deus, porque nós estamos brincando, né? Nós estamos trabalhando essa questão da manipulação genética de recriar a vida. E isso é um processo que ocorreu de uma forma natural. E isso, qual é o impacto disso no nosso dia a dia? Bem, então aqui eu coloquei uma figura bem interessante que é de um cientista maluco, da responsabilidade científica. Então, os cientistas, eles devem trabalhar essa questão, né, de uma análise ética. Se eles estão trabalhando de uma forma ética, a questão do argumento técnico científico para corrigir o passado, mas esse passado, no caso do Lobo Terrível, não foi uma correção humana das nossas ações, mas sim de um processo natural. Como vários animais, várias espécies, elas deixaram de existir por conta de mudanças climáticas, da mudança da nossa atmosfera, por conta de impactos de meteoros. Então, tudo isso é um processo de responsabilidade. Esse cientista, ele pode realizar essas ações? Né, dentro do seu princípio ético como cientista, nada o impede. Mas e dos princípios éticos ambientais do modelo utilitarista? E aí, galera, como é que fica? Bem, os riscos e consequências. Então, nós temos riscos e consequências dessas ações. Então, quando nós trazemos uma espécie nova à vida, quais são os impactos dele na natureza? É a mesma coisa de um dominó caindo e levando os outros adiante. Pode gerar, esse animal ele pode não prosperar, mas ele pode causar desequilíbrio dentro do ecossistema. As questões éticas que eu falei aqui para vocês, então, criar animais que eram extintos, trazê-lo de volta à vida. Qual é o princípio ético disso? Como é que isso vai se relacionar com a qualidade de vida? Então, o sofrimento ou a questão da qualidade de vida dessas espécies que vão estar envolvidas. Nós vamos pegar dentro de um tabuleiro de xadrez, nós vamos colocar uma nova peça. Então, qual vai ser o impacto dessa nova peça dentro desse tabuleiro de xadrez? E a questão da preservação. Então, hoje, esses valores, esses recursos empregados nessa aventura, eles não deveriam ser aplicados na preservação da natureza, em vez de nós pensarmos em reviver animais que não deveriam mais estar vivos? Né? Então, isso é um ponto trabalhado também na bioética e na questão desse princípio de você buscar o processo de extinção de alguns animais. E aqui fica agora é sua vez. Então, dentro do processo de desextinção, então, que é uma área fascinante da ciência, mas também complexa, cheia de desafios éticos, então, o que que você acha? Né? Qualquer um dinossaurinho coçando o queixo. E aí, vocês vão me reviver quando? Para me tocar o terror,
como foi, né, no Jurassic Park. Então, quando é que você vai me reviver? Então, o que que você acha disso? Devemos usar essa tecnologia ou focar na conservação de espécies extintas, né? Então, no caso, nós devemos realmente usar a tecnologia ou focar na conservação dos animais que nós temos hoje, né? Então, aí é que fica. Por isso, esse tema ele tem muito a ver com a redação, né? Então, nós devemos pensar, vamos continuar destruindo, aquecendo a nossa atmosfera, para depois restaurar o que nós destruímos. Então, é a mesma coisa você pensar uma taça de cristal. Você vai conseguir colar de novo? Ela vai ficar igual? Não, né? Então, é a mesma coisa que essa questão das espécies que nós estamos processo de desextinção. Nós vamos trazer essas espécies à vida, mas elas serão realmente iguais? Elas vão ter esse lugar de protagonismo no planeta, né? Então, né, com isso aqui eu vou finalizando a minha apresentação, né? Tô aqui pedindo para vocês novamente, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like aqui para mim, comente, responda as perguntas que eu coloquei aqui para vocês no meio do vídeo. Se você achar que esse vídeo ele merece o seu like, deixe o seu like, se inscreva no canal, isso vai ser muito importante para mim, e boa prova para vocês, boa redação, e que nós nos encontremos em breve em um outro momento, né? Pode ser até lá em Brasília, quem sabe. Muito obrigado a vocês, até a próxima, e vamos continuar esse processo de educação. Até mais.